Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Em nossa meditação de ayer, hablamos acerca do pueblo de Israel, que estuvo durante 400 anos vivendo em la esclavitud em Egipto. E Deus queria livrá-los. Deus queria cambiar aquela situação. Pero não havia nadie que manifestara a fé, que se indignara com a situação que o pueblo estava vivendo, hasta que o pueblo começou a clamar, a buscar a Deus. Finalmente, eles se volveram a Deus e Deus se volveu a eles. Porque é assim, nós outros necessitamos volver-nos a Deus, para que Deus se volva a nós outros, porque nada vai a suceder por casualidade, nada cairá do cielo, nada sucederá sem que nós outros pongamos de nossa parte, sem que nós outros actuemos a fé, manifestemos a fé em Deus, nos apoiemos em sua palavra, em suas promessas. E foi quando o pueblo reaccionou, quando o pueblo se indignou com a situação e clamou a Deus, que Deus les escutou e descendeu para livrá-los, para sacar-los da opressão, da esclavitud, do sofrimento, da miséria em que estavam vivendo. E este é o caminho. Você que me escuta neste momento, você que ha tenido na vida de muitos fracassos, são anos de fracassos, de problemas, de sofrimento, de dolor, de aflição, de angústia, de humilhação, de abusos, de malos tratos, anos. E você se encontra aí já resignado com a situação, já conforme a la situação, pensando que não há nada que fazer para cambiar esta situação, porque é seu destino. É a vida que lhe tocou, é a vontade de Deus, é sua cruz, e você, quizás, ser uma pessoa que esteja dando muitas excusas para aceitar o problema. Pero, amiga minha, amigo meu, ponga atenção. Nadie nasceu para sofrer, nadie nasceu com seu destino marcado. Nós outros marcamos nosso destino. Nós outros decidimos o rumbo de nossa vida. Porque crer em la palavra de Deus, crer em las promessas de Deus é uma decisão de cada um. E quando a pessoa crê e ela começa a actuar a fé, ela começa a buscar a Deus, a clamar a Deus, a poner por obra sua palavra, e neste momento o poder de Deus entra em ação para livrar, para socorrer, para abrir portas, abrir caminhos, para que podamos superar os problemas, as angústias, as aflições desta vida. É muito importante, amiga minha, amigo meu, que você não escute a voz de nadie. Não escute nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra de dúvida, nenhuma palavra de
resignação. Você tem que escutar a palavra de Deus, a voz da fé. Porque se você atua apoiado em la palavra de Deus, você vencerá este problema. Você vai superar este problema. Você vai a revertir a situação que você está vivendo. Quantas pessoas que chegam ao centro de ajuda cristiano traz anos de fracassos, anos de sofrimentos. Aqueles que nos acompanham através de Vida FM escutam a diário aqui testemunhos, histórias de pessoas que han superado, que han vencido seus problemas, pessoas que han vivido toda na vida de fracassos, de frustrações, de misérias, de enfermidades. Pero quando despertaram a fé, quando reaccionaram, clamaram, invocaram o poderoso nome de Jesus, elas foram livres. Elas foram respondidas por Deus e cambiaram de vida. Cambiaram a história de sua vida. Você pode cambiar a história de sua vida, esta história de fracassos, de problemas. Você necessita crer. Você necessita volver-se a Deus. Porque Deus tem poder para cambiar sua vida. Para ser de você uma pessoa plena, exitosa, feliz neste mundo. Sabe, quando Deus escutou o clamor do povo, Deus se lhe apareceu a Moisés e lhe convocou para que Moisés fuera a Egipto para liberar ao povo, para sacar o povo da esclavitud. E Deus disse a Bíblia que falou com Moisés: vem, portanto, a hora, e te enviarei a Faraó para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. E sabe o que Moisés respondeu a Deus? Ele disse assim: quem sou eu para que vaja a Faraó e saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire usted, observe as palavras de Moisés. Quem sou eu para que vaja a Faraó e saque de Egipto a los hijos de Israel? Ele veía Faraó, não? Faraó era gigante a los olhos de Moisés, porque era o rei de Egipto, daquela nação poderosa, e ele não se sentia capaz de ir a Egipto para sacar ao povo. Ele tinha dúvidas. Ele estava mirando para si, mirando para sua condição. E aí está o grande erro de muita gente. Aí está. Quizás seja seu erro, seu problema. Porque você está mirando para a sua condição. Você quizás diga, pero o bispo, quem sou eu? Eu nasci na família pobre. Vivi na pobreza toda a vida. E como eu posso sair adelante? Como eu posso prosperar? Como eu posso progressar na vida? Eu sempre he sido uma pessoa enferma, uma pessoa fracassada. Nunca he sido feliz em minha vida sentimental, em minha vida amorosa. Eu sou uma pessoa que nasceu para sofrer. Não, amiga minha, amigo meu, não pense desta maneira. Não mire com estes olhos, não mire para a sua condição, porque quem dá a condição é Deus. Deus dá a condição. Deus não está mirando a capacidade de uno, a força de uno, não. A inteligência de uno, a sabedoria de uno. Não. Deus
és quem nos capacita para vencer quando nós outros lo buscamos, quando nos volvemos a Ele, quando ponemos nossa vida em suas mãos, quando ponemos nossa vida em la dependência de Deus. Você que me escuta e neste momento, onde você esteja, não importa a cidade que você se encontre, o país que você se encontre, não importa sua raça, sua nacionalidade, o color de sua pele, não importa seu nível cultural, social, econômico, sua religião, não depende de nada disso, só depende de sua fé, de você crer, de você assumir a fé em la palavra de Deus, crer que Deus tem poder para transformar sua vida, para cambiar toda a sua vida. Moisés disse, quem sou eu? E quizás você todo o tempo esteja dizendo, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou capaz, eu sou um miserável pecador, já he cometido muitos erros nesta vida. Não, eu não sou capaz, pero amiga minha, amigo meu, no momento em que você abra seu coração para Deus, se rinda, se entregue a Ele, tome a decisão de manifestar a fé, Deus lhe dará condições para vencer este problema. Quando Moisés falou com Deus, quem sou eu para que vá a Faraó? Deus lhe respondeu, vê, porque eu estarei contigo. Amiga minha, amigo meu, esta resposta de Deus é muito grande, é gloriosa. Deus lhe deu vê, porque eu estarei contigo. Isso é o que importa, porque quando Deus está com uno, quando Deus está com nós outros, quem poderá prevalecer? Quem poderá destruir-nos? Quem poderá fazer-nos dano? Nada. Não há nada e nadie que pueda impedir nossa vitória. O único que você necessita fazer é rendir-se, é entregar-se, é poner sua vida em la dependência de Deus, porque Deus estará com você. Deus guiará seus passos. Deus lhe dará a vitória sobre este problema que você está enfrentando. Não importa se é uma enfermidade grave, crônica. Não importa se é um problema familiar que você está sofrendo desde há anos. Não importam os fracassos que você haja tenido em la vida. Porque quizás você fracassou muitas vezes porque você quis fazer as coisas à sua maneira. Você quis resolver o seu problema com a força de seu braço e não em el poder de Deus, não em la dependência de Deus, como Moisés. Porque Moisés estava frustrado, sabe por quê? Porque há 40 anos atrás, ele creu que ia liberar o povo da esclavitud, e ele foi com a força de seu braço, era jovem, não? Lleno de vigor, de força, foi, incluso matou ao egípcio que estava golpeando a um hebreu, e ele actuou movido por seus impulsos, movido por seus sentimentos, movido por la força de seu braço, pero não seria por la força de seu braço, sino por el poder de Deus. E por isso Moisés tuvo que sair de Egipto e estava já no deserto del Sinaí. Ele saiu de Egipto. Por quê? Porque quis fazer as coisas com a força de seu braço. E agora, quando Deus o chamou, não se sentia capaz. Pero, e naquela época foi diferente, porque quis actuar com a força de seu braço, a sua maneira. Pero agora não. Agora, Deus o estava chamando.
Deus lhe daria as condições para vencer. E quizás você esteja passando por algo semelhante, porque você teve fracassos, porque quis fazer as coisas a sua maneira. Pero se você hace as coisas de acordo com Deus, em comunhão com Deus, apoiado em sua palavra, em suas promessas, todo será diferente. Você vai vencer, você vai sair adelante e toda sua vida cambiará. Por isso é muito importante que priorizemos o reino de Deus em nossas vidas. Por isso é importante que busquemos o Espírito Santo, procuremos revestir-nos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos capacita para vencer. E me gostaria aqui invitar-lhe a que você esteja conosco este domingo, este próximo domingo. Estaremos às 10 da manhã aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha Renfe, buscando o Espírito Santo, buscando este poder de Deus, esta unção de Deus para nossas vidas. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, porque o Espírito Santo vendrá sobre a sua vida, o Espírito Santo lhe fortalecerá, o Espírito Santo lhe capacitará para vencer todos os seus desafios, todas as lutas desta vida, este problema familiar, este problema econômico, este problema de saúde. Deus lhe abrirá todas as portas este domingo. E sabe, me gostaria, este domingo, ungir-lhes uma vez mais com este aceite santo, este aceite consagrado, porque ele aceite é símbolo do Espírito Santo, e vamos a ungir sua cabeça com ele aceite para que sua copa, sua vida, possa rebosar do Espírito de Deus. Este domingo, 10 da manhã, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Você vai vencer. Você vai vencer este problema. Porque você não vai lutar com suas próprias forças. Você não vai lutar com a força de seu braço. Você vai lutar com a força de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Deus estará com você e lhe dará a vitória, como ele estuvo com Moisés e deu a vitória para Moisés. Porque Moisés, com manos poderosas, ele pudo rescatar o povo da esclavitud. Ele pudo livrar o povo da miséria em que estava vivendo. E você, através do poder de Deus, você também vai vencer este problema que tanto lhe aflige, que tanto lhe agobia. Este domingo, não deixe de participar. Incluso, me gostaria de recordar aos amigos também que estaremos este martes às 8 da tarde em Vigo. Este martes estaremos invocando a este Deus Todo-Poderoso em Vigo, em La Calle San Salvador, número 10. Eu estarei com vocês aí em Vigo, Calle San Salvador, número 10. Estamos aqui de frente ao ascensor de Pizarro, estaremos orando, clamando por você, para que o Espírito Santo cambie esta situação, este sofrimento, este dolor, esta aflição que você está vivendo. Este martes, às 8 da tarde. Participe, porque Deus se manifestará em sua vida. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também sejam fortalecidos em la palavra de Deus e possam sair adelante e vencer os problemas desta vida. Amanhã regressaremos aqui com todos vocês com nosso café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.